Israel Reinier Ramírez, escritor de ficção, usando uma técnica chamada MAG, onde eu deixo o personagem falar livremente, viajando entre as dimensões. O objetivo da viagem é encontrar o personagem bloqueado. Londres, 1840. Um jornalista caminha apressadamente na rua em direção à redação do jornal. No caminho, ele compra um pão que é levado para lanchar mais tarde na redação, junto com chá. Ele encontra seus companheiros de trabalho, todos nervosos, apreensivos. Todos temem escrever uma notícia, pois trata-se de um assassinato e o autor é alguém nobre. No impulso de ousadia, ele diz: "Eu escrevo, eu assino." Imediatamente todos ficaram mais relaxados. Interiormente ele pensava consigo mesmo: "Por que eu disse isso? Isso pode me custar a carreira, o trabalho, a profissão, o meio de vida. Mas, se eu disse, está dito." Outro jornalista até cogitou esquecerem aquela notícia. Todavia, já estava espalhada na cidade. Todos sabiam do que havia ocorrido na noite anterior. Alguém com o texto já pronto em mãos lhe entregou, dizendo: "Você pode refazê-lo completamente ou apenas adequar ao seu modo de escrever, ou mesmo apenas assinar, pois o mais importante é a assinatura." O jornalista respondeu: "Se devo escrever, farei tudo de próprio punho, de acordo com as minhas ideias. Apenas me diga novamente os relatos que você colheu." Colhidos os relatos, o tempo estava passando e já era hora de entregar o trabalho feito. Suas mãos estavam frias, o seu estômago estava embrulhado, um suor frio lhe escorria na testa. Já está feito. Agora falta a coragem para entregar e ir adiante. Pausa na narrativa. Peço a você que me escuta um presente, uma porta, um portal. Imagine uma porta, imagine seus detalhes, como esta porta se abre, do que ela é feita. Perceba a cor ou as cores, perceba os detalhes. Coloque sua mão na porta e sinta sua textura. Perceba que cheiro ou cheiros exalam desta porta. Perceba até o clima que cerca a porta, o vento que passa por ela. Se está frio, se está calor. Agora que a porta, o portal está completo em sua imaginação, eu recebo este portal de presente e vou direcionar para o coração do jornalista. O jornalista, apreensivo, deu um forte suspiro. Sentiu um arrepio. Um turbilhão de ideias invadiu a sua mente. Se eu não assinar o meu nome, se eu assinar um outro nome, ou mesmo se eu recusar a entregar, isso eu nunca faria, seria covardia, seria falta de palavra. Faltam 2 horas para entregar, então vou pessoalmente encontrar o autor do crime e falar com ele. Vou explicar que sairá em todos os jornais, mas no nosso jornal darei a ele a oportunidade de se expressar, de se explicar.
Por um acaso do destino, assim que ele dobrou a esquina, ele encontrou o autor do dito crime na padaria. E tirando de si uma coragem que não tinha, olhou o homem nos olhos e declarou tudo o que tinha a declarar. O homem, com os olhos arregalados, não esperava esta ousadia. Porém, o jornalista se colocou como alguém para ajudar, diferente dos outros jornais. Então, ele sentiu certa confiança. Sabia em seu íntimo que era inevitável. Desta forma, explicou todo o ocorrido com suas palavras, de uma forma tão eloquente que convenceu o jornalista que se tratava não de um crime, mas de honra. O que se sabe é que aquele jornal relatou o ocorrido de uma forma diferente. No texto estava escrito o relato do autor do crime, que mais tarde a justiça confirmou o relato como defesa de honra. Em seguida, o relato das testemunhas que ali estavam, que lhe foram passadas por outro jornalista. No final do texto, o autor deu voz à própria vítima, dispondo as palavras de modo imparcial, pelo menos a parte da vítima. O curioso é que os leitores de opiniões opostas conseguiram ler o mesmo texto, lhes parecendo confirmar suas próprias opiniões. Aqueles que julgavam ser aquilo um crime, confirmaram com o texto que era um crime. E o mesmo texto, ao ser lido por aqueles que julgavam ser apenas uma questão de honra, da mesma forma, validaram sua própria opinião. O mesmo texto confirmou a ambos, pois cada um colocava o foco onde queria. Daquele dia em diante, o jornalista teve o nome associado a grande prestígio, a um bom trabalho. Sempre que surgiam polêmicas, ele era convocado para falar sobre, pois o seu modo de escrever parecia imparcial, parecia estar além do julgamento de certo e errado. Na realidade, o jornalista não queria ser um juiz, essa não era a sua profissão. Mais íntimo de si, ele queria relatar o ocorrido e deixar o questionamento para o leitor. Por seu modo de escrever, ele nunca era procurado por aqueles que gostavam de influenciar e pressionar certas ideias. Mas, apesar disso, ele teve tão grande sucesso quanto aqueles que eram subornados. E o mais importante de tudo, ele exerceu sua profissão com tranquilidade, com prazer e liberdade de escrita. Gratidão a você que me escuta pela porta, por ter nos acompanhado nesta jornada. Um abraço forte, beijos e bem-vindo ao lar.